O canal Foca na Matéria foi criado para auxiliar estudantes em seu aprendizado. Ajude este projeto, deixe seu like, inscreva-se e ative o sininho. O que é história de ficção e história fictícia? Resposta 2. São histórias fictícias inventadas ou imaginadas pelos autores e não precisam corresponder exatamente a lugares e tempo do mundo real. Referência Irmãos Grimm. O que é história real? Resposta 4. História real trata-se da descrição de pessoas que existiram e eventos que ocorreram de fato, são relatos investigados, descobertos. Referência ao grego Heródoto. O que o historiador faz? Resposta 1. O historiador se ocupa da investigação dos acontecimentos passados, analisando e formulando hipóteses sobre a realidade dos acontecimentos, ou seja, como as coisas aconteceram realmente. O que são documentos escritos? Resposta 3. Cartas, jornais, revistas, livros, atas, estatísticas, são documentos escritos. O que são representações pictórias? Resposta 2. Pinturas, fotografias, desenhos, afrescos, vitrais, charges, símbolos, são representações pictórias. O que são vestígios ou artefatos? Resposta 4. Cerâmica, ferramenta, pedras, ossos, construções, estátuas, são vestígios ou artefatos. O que são registros orais? Resposta 1. Depoimentos, entrevistas, histórias transmitidas ao longo de gerações, são registros orais. Consagrado ao deus Juno e em latim Januro. Era o mês Martius dedicado ao deus romano da guerra e Marte. Celebrada a deusa Maia, deusa da terra e das flores. Derivada da deusa romana Juno, mulher do deus Júpiter. Resposta 3. Janeiro. Consagrado ao deus Juno, em latim Januro. Março. Era o mês Martius dedicado ao deus romano da guerra a Marte. Maio. Celebrada a deusa Maia, deusa da terra e das flores. E junho. Derivada da deusa romana Juno, mulher do deus Júpiter. Do latim o februs, o que significa o purificação. Do latim o aprírio refere-se ao abrir das flores na primavera. Em honra do imperador romano Júlio César, que nasceu neste mês. Do latim o mensis Augustus, dedicado ao imperador César Augusto, filho adotivo de Júlio César. Resposta 2. Fevereiro. Do latim februs, que significa purificação. Abril. Do latim aprire, refere-se ao abrir das flores na primavera. Julho. Em honra do imperador romano Júlio César, que nasceu neste mês. Agosto. Do latim mensis Augustus, dedicado ao imperador César Augusto, filho adotivo de Júlio César. Do latim o septem, o que significa 7, a posição deste mês no antigo calendário romano. Do latim o octo, o que significa 8, a posição deste mês no antigo calendário romano. Do latim o novem, o que significa 9, a posição deste mês no antigo calendário romano. Do latim o décem, o que significa 10, a posição deste mês no antigo calendário romano. Resposta 3. Setembro. Do latim septem, que significa 7, a posição deste mês no antigo calendário romano. Outubro. Do latim octo, que significa 8, a posição deste mês no antigo calendário romano. Novembro. Do latim novem, que significa 9, a posição deste mês no antigo calendário romano. E dezembro. Do latim décem, que significa 10, a posição deste mês no antigo calendário romano. Identifique os séculos correspondentes aos anos informados: 1300, 110, 2010, 100, 1900, 2000, 1101, 1700, 1000, 1500. Resposta 1. Ano 300, século 3. Ano 110, século 2. Ano 2010, século 21. Ano 100, século 1. Ano 1900, século 19.
Ano 2000, século 20. Ano 1101, século 12. Ano 1700, século 17. Ano 1000, século 10 e ano 1500, século 15. Descubra o século dos fatos históricos, a proclamação da República do Brasil em 15 de novembro de 1889. Incêndio de Roma, em 18 de julho de 64 d.C. O Brasil foi pentacampeão no futebol no dia 30 de junho de 2002. Wolfgang Mozart nasceu em 27 de janeiro de 1756. Resposta 3. Proclamação da República do Brasil em 15 de novembro de 1889. Século XIX. Incêndio de Roma, em 18 de julho de 64 d.C. Século I. O Brasil foi pentacampeão no futebol no dia 30 de junho de 2002. Século XXI. Wolfgang Mozart nasceu em 27 de janeiro de 1756, século XVIII. A Semana da Arte Moderna ocorreu entre 13 de fevereiro de 1922 a 17 de fevereiro de 1922, século XX, no período histórico. Resposta 3. A Semana da Arte Moderna ocorreu entre 13 de fevereiro de 1922 a 17 de fevereiro de 1922, século XX, no período histórico, idade contemporânea. Em 10 de julho de 356 a.C., século IV, ocorreu a morte de Alexandre, o Grande, no período histórico. Resposta 4. Em 10 de julho de 356 a.C., século IV, ocorreu a morte de Alexandre, o Grande, no período histórico, Idade Antiga. Dom Afonso Henriques foi proclamado como o primeiro rei de Portugal em 1143, século XII, no período histórico. Resposta 2. Dom Afonso Henriques foi proclamado como o primeiro rei de Portugal em 1143, século XII, no período histórico, Idade Média. Felipe dos Santos Freire, o líder da revolta de Vila Rica, morreu em 18 de julho de 1720, século XVIII, no período histórico. Resposta 1. Felipe dos Santos Freire, o líder da revolta de Vila Rica, morreu em 18 de julho de 1720, século XVIII, no período histórico, Idade Moderna. Parabéns! Você chegou ao final.